Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 29 de março de 2016, terça-feira. Vamos então às movimentações do nosso mercado. A gente pode ver que hoje nós tivemos um novo dia de alta, uma alta de 0,62%, mas chegou a ser mais intensa ao longo do dia, foi quase 2% de alta. Esse movimento gerou uma nova máxima no ano, mas não conseguiu produzir o rompimento da máxima do ano. O mercado continua operando abaixo, ok? Deste topo, que é a cabeça do pullback. O candle de hoje não é um candle que mostra lá muita força, ele é um candle mais neutro, tá? Mas dentro do cenário, dentro do qual ele está inserido, tá? Ele consegue manter a expectativa altista para os próximos pregões. A gente percebe um incremento no volume, o que é bom, né? E se o mercado vier a desenvolver um movimento corretivo, na faixa aqui dos 49.600 pontos, 680 pontos, a gente tem aquele suporte que é bem relevante. Então, o mercado segue dentro de um forte viés altista, tá? E o alvo num prazo maior, o novo alvo num prazo maior continua sendo agora a faixa dos 58 mil pontos. O gráfico diário do futuro, a gente fica com este cenário aqui. O mercado superou a máxima de ontem, acionando então aquele cenário de gap de fuga, não alcançou ainda o alvo, não conseguiu romper a resistência, mas a operação segue, expectativa segue sendo de alta. Olhando o intradiário, né, a gente teve um pregão inicialmente, na verdade a abertura foi bem volátil, mas o mercado, o primeiro candle, conseguiu se manter acima da linha d'água. A primeira hora foi acima da linha d'água, houve um teste da linha d'água, não o tipo de teste que a gente compra, tá? E depois nós tivemos aqui o rompimento da linha d'água, no candle mais consistente, mais convicto, mais robusto, né? Sinalizando então a possibilidade de um movimento de queda em busca da mínima de ontem. Foi um rompimento operável de linha d'água, com bom volume. A gente tinha o obstáculo da média móvel de 200 no meio do caminho, que acabou segurando os preços. Se a gente for considerar a volatilidade de 3,25 neste candle aqui, um alvo de 0,65%, 20% da média da volatilidade foi alcançado esse alvo. Quem não encerrou totalmente a operação aí foi estopado pela média móvel de 9, segue meu modelo. E a partir daí, com o pronunciamento lá dos Estados Unidos em relação aos juros, o mercado deu uma bela puxada seguindo o mercado americano, que fez um movimento bem mais significativo de alta. Tá? Nós tivemos novamente o rompimento da linha d'água, mas isso já não gerando aí um sinal claro. O dia hoje foi Search and Destroy. Tá? A gente teve esse primeiro trade aqui vendedor, né? E depois disso o mercado ficou meio errático. Reparem que o mercado veio alcançar o alvo de curto prazo, que é a resistência que vem lá dos dias 17, 18, 21, por volta dos 51.800 até os 52 mil pontos. O mercado chegou aqui esticado, fez uma rápida correção, tentou de novo e aqui a gente teve um sinal mais consistente de virada. Repara o volume. Aqui foi quando, se eu não me engano, foi quando ficou confirmada aí a questão do desembarque do PMDB. Depois disso a gente teve um movimento corretivo aqui no Brasil, mas que está dentro da normalidade. A minha expectativa para os próximos pregões segue sendo de alta. Vou só colocar a linha d'água no seu devido lugar agora para amanhã. Então, dia mexido hoje. No mercado americano, a gente teve a retomada do movimento de alta. Reparem um candle forte de alta, já chegando de novo aqui na máxima do ano. E a expectativa é de manutenção desse movimento de alta. Repara como o mercado está respeitando a média móvel de 9. Próximo obstáculo é a resistência de sempre
né? Desde que a gente rompeu o fundo duplo, o alvo principal era 17.930 e tantos, o topo formado aqui em novembro do ano passado. Este é o alvo. Repara como no intraday, a gente teve um pregão inicialmente baixista e de repente a gente teve o rompimento da linha d'água com muita força, tá? E repara na posição das médias, elas ofereciam um cenário extremamente altista para o pregão, tá? Uma vez que o mercado conseguiu romper a linha d'água. A gente fechou em cima dessa resistência intradiária dos 17.645 aqui no gráfico do índice Dow Jones, mas essa resistência deve ser rompida e o mercado deve prosseguir no seu movimento de alta. O S&P 500 futuro, mesma coisa, tá? Também deve prosseguir no movimento de alta, superando essa consolidação e tendo mais um impulso em busca também aqui do topo de novembro, sendo que existe uma proximidade muito grande com o topo de novembro com o topo de 2015 inteiro. Talvez o mercado vá buscar de imediato, né, essa zona aqui principal. Resumo da ópera: mercado americano reafirma um forte viés altista. O dólar, por sua vez, tem um cenário dominado pela venda, como a gente vem falando. Não tivemos a perda mínima do pregão de ontem, que poderia acionar então o entendimento de um gap de fuga, mas o candle de hoje mostra que os vendedores seguem no domínio. O dólar se animou no início do pregão e devolveu tudo. Então a gente segue dentro de uma congestão, com resistência aqui pela média móvel de 200, agora chegando à média móvel de 21 períodos, temos um novo topo aqui. É uma consolidação num fundo, uma congestão num fundo que tende a ser rompida para baixo, tá? Quando o dólar romper esta zona, provavelmente vai oferecer uma boa operação de rompimento, tá? E a gente teria daí como próximo alvo, provavelmente, o topo lá de março e abril de 2015 por volta de 3.300. Tá? Indo para o intraday, a minha expectativa, como eu falei no farol de ontem, era de que hoje teríamos um pregão baixista no dólar, para testar, né, continuando a queda, para testar o suporte aqui em 3.619, né, essa zona aqui, e provavelmente depois fechar esse gap e vir testar a zona dos 3.584. Só que o dólar abriu fortemente pressionado para cima, né? Dentro da minha visão de mercado, não teve nenhum setup na pauta compradora aqui. Dentro do Matt Landry houve um rompimento de primeiro movimento aqui, que não é, eu não vejo dessa forma. O dólar testou a fronteira do gap, segurou por aqui e aqui acabou frustrando um cenário mais altista. A gente teve esse movimento de queda. Então, dentro do modelo não teve nada muito claro a ser trabalhado no dólar, mas o pregão de hoje agora nos oferece uma nova zona de resistência importante aqui nos 3.677. A expectativa é de queda em busca desse alvo e depois deste alvo aqui. Tá? Quando e se o dólar romper esse patamar de suporte, daí a gente vai ter provavelmente uma bela operação na ponta vendedora para rompimento, como eu já mencionei. E o juro? O juro segue sendo pressionado, não perdeu ainda esta mínima aqui, mas eu acredito que vai perder, vindo buscar a faixa dos 12.700. De novo, média móvel de 9, cumprindo um ótimo trabalho. Indo para as ações, a Vale corrigiu mais um pouquinho hoje, mas recuperou, formando um doji. O viés é plenamente altista, acredito no teste da máxima de março logo. Na Vale 3, mesma coisa. A gente pode até desenhar, no caso da Vale 3, essa resistênciazinha aqui. Eu rompendo essa resistênciazinha aqui pode até ser um argumento na ponta compradora. Okay. Na Vale 5 já está meio bagunçado, já não veria dessa forma. E também na Vale 5 logo acima a gente vai ter a média móvel de 200, enquanto que na Vale 3 a gente já teria rompido a média móvel de 200 se a gente rompesse esse topinho. Petrobras. Bom, Petrobras foi um destaque importante ontem e houve uma falha da minha parte. Eu cheguei a descrever a operação, mas eu esqueci de colocar a PTR4 dentro da lista de papéis operáveis. Mas acho que vocês perceberam, né? Eu deixei claro que tinha um bom enquadramento num cenário de gap de fuga PTR4 na superação da máxima de ontem, gerando uma operação na ponta compradora. Tá? Eu vou ajustar isso nos meus registros. E essa operação, como eu mencionei, foi acionada hoje.
A Petrobras, depois do acionamento, chegou a subir 4,5%, mas isso não chegou a cumprir o alvo da volatilidade, que seria de 9%. Tá? Então a operação seguiria aberta. Eu acho que a Petrobras está se comportando bem até. O petróleo está corrigindo, hoje fez uma correção até mais importante, e ainda assim a Petrobras conseguiu manter um movimento de alta. A PTR4 está mais forte que a PTR3, que também acionou pela máxima de ontem, mas não seria a minha escolha para uma operação de swing trade. Minha escolha está na PTR4. A gente fez day trade na PTR4 hoje também. A gente teve um rompimento de linha d'água. Bom, aqui a gente está dando o gráfico da PTR3, tá? Aqui acionou, mas o trade foi na PTR4 que a gente fez. Então, nós tivemos o rompimento da linha d'água no candle que iniciou meio-dia. Na superação dessa linha vermelha, a gente teve a operação. E dali a gente teve uma alta de 4,11%, o que mais do que cumpria o alvo por volatilidade, que ficaria ali por volta dos 2,3%. Ok? Muito bem. Minha expectativa para a Petrobras segue sendo de alta. Tá? Esse candle meio feio que ela fez hoje não chega a ser um sinal de venda. Tá? Então, a gente segue altista na Petrobras. Ambev chegou a operar acima da máxima de março, mas não conseguiu o rompimento. Fechou num doji. Tá? Não é um sinal bonito. Abre espaço para um movimento corretivo se houver a perda da mínima desse doji no pregão de quarta-feira, mas nada que motive a abertura de operação short. No máximo, o encerramento de uma operação long, e a última operação long mais significativa, com boa nota aqui nas listagens do farol, foi o gap de fuga do dia 17. Teria cumprido o alvo, teve uma alta de 4,35%, e o alvo seria 2,7%. Então, perda mínima encerraria essa operação na pauta compradora. Tá? No intraday, eu mencionei que a gente tinha um Opening Power Breakout ontem na superação da máxima. Isso foi acionado. O papel fez uma alta de 1,04%, não, arredonda 1%. E o alvo por volatilidade era de praticamente 0,80%. Então, cumpriu. Só ficou ruim para quem operou esta barra com a barra de ignição. Essa não chegou a alcançar o alvo. Ficou na metade do caminho e depois teria gerado stop pela média móvel de 9. Sim, nesta perda aqui. Tá? Infelizmente. Muito depende da abertura de amanhã, né? Porque por enquanto aqui a gente ainda está em cima de acima de uma zona de suporte no intraday. Não é papel para operar short. No máximo, estopar a posição long. Setor de siderurgia. Gerdau corrige um pouquinho hoje. Tá? Pode ser um topo reflexo, mas eu não acho que a posição seja boa o suficiente para querer fazer uma operação short aí. O papel pode insistir no movimento de alta para buscar essa resistência por volta de 6,75. Goal chamou mais atenção hoje. A gente vem falando bastante de Goal. Ela também não consegue claramente romper. Não consegue romper a máxima de março. Não tem trade nenhum aí, mas a gente teve uma excelente operação de day trade. Tá? Neste rompimento aqui. Não digo nem pela linha d'água, pelo rompimento da linha d'água. Não ficou claro o rompimento da linha d'água como um trade, tá? Mas o rompimento da estrutura de resistência a partir desse candle aqui. A gente teve o rompimento com altíssimo volume. E a volatilidade nos dava um alvo de 2,6%. O mercado fez uma alta chegou a bater 6%. Né? Um stop abaixo dessa mínima aqui, né? Aqui a gente tem um Dark Clouds interessante. Dava um bom ganho. Um bom ganho mesmo. CSNA segue andando de lado. Não gerou nada muito significativo hoje. Apesar desse andar de lado e o candle de baixa de hoje, o viés segue sendo altista. Tá? A gente tem um suporte por volta aqui do 7,10, nada muito forte. Se o papel sofreu uma correção mais significativa, o ponto de suporte mais forte fica em R$6. Aqui é suporte forte. Tá? E o alvo mesmo para esse ciclo de alta é 9,30. Os Minas, nada demais, mantém o seu viés altista. A gente tem aqui um triângulo
Tá? Poderia o sujeito ter operado a superação desse engolfo, desse piercing pattern, na verdade, e a operação estaria aberta. Vamos ver, se o papel romper essa LTB aqui, alguém mais agressivo pode ver um novo sinal daí de compra. Setor bancário. Bradesco toca novamente na resistência, próximo ali a 28. No momento que a gente tiver o rompimento dessa faixa dos 28, 28 e 20, a gente pode ter um bom sinal na ponta compradora. Tá? Por enquanto nada a ser feito. Suporte mais forte ainda está lá nos 24,65. Itaú deu uma boa balançada hoje, se mostra mais fraca que Bradesco, a gente já vem dizendo isso. Tá mais distante da resistência dessa congestão lá nos 33,60. Nada a ser feito. Itaúsa estava mais forte, a gente até colocou Itaúsa como um possível papel para operar um setup de gap de fuga com alvo curto. Então, pela superação da máxima, e esse trade teria sido acionado, mas não teria cumprido ainda o alvo da volatilidade. Tá? A expectativa para mim segue sendo de alta, em busca da faixa dos 8,70, 8,75. O rompimento dessa zona provavelmente gera uma boa operação na ponta compradora. Tanto Bradesco, bom, vamos olhar Banco do Brasil. Banco do Brasil era o trade que valia mais a pena se arriscar. Dentre os três, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, era o que mais valia se arriscar no cenário de gap de fuga, conforme eu gosto de operar. Esse trade teria sido acionado, tá? E pelo que eu mencionei ontem, usar um stop curto teria sofrido stop. Tá? Se a gente fosse usar a volatilidade, que aqui está alta, um stop de 9%, 8,6%, a gente não teria sido estopado, né? Mas eu mencionei o stop aqui embaixo, então a operação teria sido estopada. E esse candle de hoje tem mais volume, fecha na máxima, o papel está se comportando bem, eu ainda vejo um bom potencial. Se o mercado subir, não acho que os 21 e 20 aqui vai segurar o papel. Acredito que o papel vai buscar a máxima de março, então tem espaço para o movimento de alta. E eu vejo agora uma nova oportunidade. Insistiria na superação dessa máxima com uma entrada, com stop um pouco abaixo da mínima. O stop... Se quiser usar um stop um pouquinho mais seguro, abaixo dos 19. Ok? Esses papéis do setor bancário hoje geraram na abertura rompimento de linha d'água, mas ficou no limite para alcançar o alvo da volatilidade. Então a gente vê aqui Bradesco não teria feito esse trade. Itaú já uma cara melhor, por quê? Porque nós temos aqui um Twin Towers. Se a gente for usar o alvo da amplitude do candle como alvo do Twin Towers e não a volatilidade, a gente alcançou o alvo. E o Banco do Brasil também fez aqui um Twin Towers. Por quê? Porque tem aquele aspecto da surpresa. Fez que ia para cima e veio violentamente para baixo, rompendo toda essa confluência de médias. Perdeu a mínima, alcançou o alvo. Mas no final das contas mostrou bastante força, fechou na máxima. Aqui a gente está olhando o gráfico intradiário de Banco do Brasil. Acredito na manutenção da alta no pregão de amanhã. Assim como acredito na manutenção da alta para o mercado como um todo. Tá? O que falta? Outros papéis. Não tem muita coisa hoje. A LSE3 parece estar desenhando aqui um retângulo, chamou atenção pelo volume hoje, que também aparece no número de negócios. Tá? Mas fora isso, não vejo nada muito significativo a ser trabalhado aí. Só o papel que chamou atenção. A gente falou de Itaúsa, né, pelo Banco do Brasil, Itaúsa pela questão de ter trabalhado um cenário de gap de fuga aqui, né? A gente mencionou outros papéis ontem, como o BBSE3. BBSE3 fluiu bem e deve prosseguir no movimento de alta. Também fluiu bem CL3, que também deve prosseguir no movimento de alta. Uma vez que venha a romper essa linha vermelha, pode gerar uma nova oportunidade. E Gafisa, né? Gafisa não tinha conseguido romper o topo anterior, mas tinha me chamado muita atenção. A superação da máxima era um ponto de entrada na minha leitura, e de fato o papel chegou a fazer uma alta bem interessante aqui de 4,5% para sua volatilidade, já tendo cumprido então o alvo por volatilidade, e agora rompe um pivô e deve continuar o movimento de alta em busca da faixa aqui dos 2,91 até os 2,99. Também andou muito bem
MIUS3, ontem a gente percebeu que aqui MIUS3 tinha firmado um fundo em cima da antiga resistência de 13,5. Não era um sinal muito forte, é verdade. Teria me deixado mais interessado se a média de 21 períodos tivesse sido testada, ou se pelo menos no candle de ontem tivesse tido um volume maior do que isso aqui. Mas assim o papel realmente foi embora. Firmou agora realmente essa zona dos R$3 como suporte e tem chances de prosseguir no movimento de alta agora em busca da média móvel de 200. Tem compra aí? Ficou difícil. Tá? Ou tu acreditou nesse ponto, ou fica difícil porque a gente teria que esperar o rompimento desse topo. E daí já fica um pouco esticado no curto prazo. Tá? Mas talvez se a gente achar uma brecha intradiária, a gente possa ainda embarcar nesse movimento. Tá? PRML3, nós vimos, né, o papel ontem rompendo um mastro bandeira, um papel que a gente vem mencionando pelo retângulo do intradiário que foi rompido ontem. Hoje teve continuidade de movimento de queda e provavelmente, a gente está olhando aqui o gráfico intradiário, nos próximos pregões o papel vai seguir em queda, apesar de já um certo nível de sobrevenda. Tá? A gente alcançou aqui uma zona de referência, mas o papel não dá o menor sinal de entrada de compra. A gente tem o volume crescente na queda e o papel já fecha abaixo dessa mínima aqui, então deve continuar o movimento de queda. Se a gente tira o ajuste por agrupamento que houve, o que a gente percebe? Que o papel está vindo fechar o buraco que o agrupamento de dezembro deixou. Eu já falei isso em várias outras oportunidades, dando exemplo de vários outros papéis. Quando o papel tosqueira, como era PRML, operando abaixo de R$1, agrupa, é muito comum que do agrupamento em diante a gente tenha uma queda significativa, fechando esse gap artificial. Okay? Então por isso também PRML tem potencial para prosseguir ainda mais nesse movimento de queda, porque ele está caindo no vazio. Tá? Então cenário bem baixista para PRML. Vou ajustar de novo. Eu não estou ajustando aqui por proventos, tá? Apenas por agrupamentos e desdobramentos. Sabesp chamou nossa atenção ontem. Poderia gerar até uma compra na superação da máxima. Interessante. Ou venda na perda mínima, não interessante, porque as bandas são estreitas, estão se abrindo. Eu não operaria contra essa abertura de bandas, a não ser que fosse no intraday. Tá? Daí a gente teria que buscar o rompimento confirmado dessa zona aqui. Uma vez, principalmente, que a média de 20 períodos não é mais obstáculo, já está dentro da congestão, daria para buscar isso. Mas repare que ontem a gente teve um candle bem pequeno e hoje a gente tem um side day, ainda mantendo o volume alto. É possível que o papel dê uma boa puxada amanhã. Então, continuo considerando um trade bem razoável, operar no gatilho a superação da máxima, não de hoje, mas de segunda-feira, tá? Com stop abaixo aí dessas mínimas. No mínimo, a gente vai acompanhar no intraday, o desenrolar, e buscar um day trade no rompimento desse retângulo. SUSB5 iniciou um movimento, deu continuidade ao movimento de queda que começou a surgir ontem mais claramente, estava na lista de trades possíveis e hoje o bate-papo de abertura foi comigo. E a gente viu esta barra de ignição, essa barra elefante que foi acionada e o papel fez um bom movimento de queda. Deve continuar a SUSB5 dentro desse movimento de queda. Ontem a Fibra tinha feito um bom movimento de queda, hoje perdeu a mínima e é bem possível que a gente tenha continuidade desse movimento de queda na Fibra em busca aqui da faixa dos 29 e 20. Tá? A gente ficou acompanhando o papel no intraday para buscar um rompimento da congestão que estava se desenhando. E o papel fechou melhor ainda. Olha como as bandas estão se estreitando. Vou apagar isso aqui para ficar um pouco mais claro. O rompimento dessa congestão para baixo amanhã pode dar um bom trade de continuidade do movimento de queda. Tá? Klabin e Embraer não fizeram nenhum desses dois papéis fizeram um movimento muito significativo. Também me chama a atenção, acho que vale a pena mencionar a Braskem. A Braskem caiu um pouquinho mais e com a queda de hoje alcançou o suporte, o ponto crítico de suporte do fundo de fevereiro.
Então eu considero que o alvo desta barra de ignição foi cumprido. Inclusive em termos de volatilidade, a gente teve uma queda de 6,3%, cumpriu o alvo da casa dos 4% aqui da volatilidade. Então a partir de agora é possível que o papel repique, mas eu não tenho no candle de hoje um sinal muito forte nesse sentido. É possível, mas não tenho um sinal muito forte neste sentido. Ok? A gente teve um opening power breakdown em Braskem. Na perda aqui a gente teve uma queda de 2,27%, cumpriria o alvo. Eu mencionei também no bate-papo de abertura que se esse candle fechasse uma barra de elefante, uma barra de ignição, a gente poderia operar na venda. Mas não, o papel não fechou dessa forma, fechou num candle de indecisão, então não se encaixou no cenário, não gerou a venda após o opening power breakdown. Tá? E agora o papel fica um pouco mais neutro, é possível até que a gente tenha uma alta no pregão de amanhã, quarta-feira. Eu acho que com isso a gente finaliza, não teve tanta coisa acontecendo. Só um detalhe, Rumo, né? Eu esqueci completamente a Rumo. Peraí. Tinha que ter tirado aqui. A Rumo. Eu chamei a atenção para a Rumo ontem, eu venho chamando há mais tempo, né? Principalmente na compra desde aqui do dia 16. Ela deu uma puxada hoje, alcançando aqui a faixa dos 13,90. Acabou recuando bastante, né? Mas tem todo jeito ainda de prosseguir neste movimento de alta dentro do canal. Agora, com esse desenrolar, eu só mudaria de ideia se a gente tivesse um fechamento abaixo da faixa dos 3,18. Tá? Fechando abaixo dos 3,18, rompe o canal, daí o cenário começa a mudar. Por hora, o cenário é de alta dentro desse canal, talvez vindo primeiramente da faixa dos 4, rompendo os 4, a gente deve buscar a faixa dos 5 na linha de retorno desse canal. Agora sim, acho que eu falei tudo o que tinha para falar, vou finalizando por aqui, agradeço a audiência de vocês e até o pregão de quarta-feira.